Como planejar um livro de forma inteligente. Me dê alguns minutos e eu vou te explicar como você planeja o seu livro de forma inteligente, o seu romance, sua narrativa longa. Não estou falando de você conectar ideias de qualquer jeito, você pensar no começo, meio e fim da sua história. Esse é o jeito burro de você planejar um livro. O jeito inteligente envolve etapas e você saber exatamente o que você está fazendo. Você precisa ser intencional em todo esse processo. Então vem comigo e vamos lá aprender sobre isso hoje. Primeiro, vamos começar por aqui. Por que você trava? Existem dois tipos de bloqueios, o bloqueio criativo e o bloqueio do conhecimento. A maioria dos escritores iniciantes, ou até os que já têm alguma experiência, sofrem com bloqueio do conhecimento e acreditam que estão sofrendo de bloqueio criativo. Qual a diferença? O bloqueio criativo é quando as coisas estão até fluindo, mas você não está conseguindo resolver determinada questão da sua história porque está te faltando a ideia que você precisa e você não consegue chegar nessa ideia. Então você trava na construção de uma ideia, tem um problema no enredo que você não consegue resolver e você acaba travando aí por isso. O seu trabalho é intencional, você sabe o que você está fazendo, mas em um determinado momento você não consegue achar a ideia que você precisa e você acaba travando seu processo. Esse é um bloqueio criativo. O que é o bloqueio do conhecimento? Você até tem ideias, às vezes você tem várias ideias para sua história, mas você não sabe como conectar essas ideias. E então você pensa nos eventos da história, mas você não sabe o que construir entre um evento e outro. Quando você vai sentar para escrever um capítulo, você tem um branco total e não sabe o que desenvolver. Não é porque está te faltando criatividade, meu escritor. O que está te faltando aqui é conhecimento do processo, das técnicas, da estrutura, do desenvolvimento de um enredo. Se você não tem conhecimento, é óbvio que você vai travar. Você conseguiria sentar no piano e tocar uma música sem conhecimento de como tocar piano? Você não conseguiria. Você iria no máximo bater as teclas de qualquer jeito e não ia tocar nada. Então é isso que acontece com a escrita. Você até tem ideias, mas você não sabe desenvolver, você não sabe como conectar, como estruturar, como fazer um planejamento inteligente da sua história. Você trava e aí você acredita que o seu bloqueio é criativo, que está te faltando criatividade para desenvolver. Não está, na maioria dos casos. O que falta mesmo é conhecimento do processo. Esse processo de construção de enredo, personagens, texto literário, capítulos, narração e tudo que envolve, tem técnica em todas as etapas. Então, não adianta você tentar desenvolver se você desconhece as técnicas da literatura. É isso que você precisa aprender antes de mais nada. Então, vamos começar aqui. Se a gente está falando de um planejamento inteligente, eficiente, a gente precisa entender primeiro os fundamentos básicos do planejamento de narrativa longa. Primeiro, planejar um enredo de forma inteligente não é encher um caderno com informações. Quem já fez isso? Eu, quando comecei, antes de estudar criação literária, eu fazia isso. O meu primeiro livro, que nunca foi publicado porque ficou extremamente amador, mesmo eu sendo jornalista, escrevendo todos os dias, produzindo matérias de capa para a revista que eu trabalhava, mesmo assim o meu primeiro romance ficou super amador. Por que ficou amador? Porque eu não conhecia o processo, as técnicas, eu não sabia que eu tinha que estudar alguma coisa para eu escrever um romance. O que eu fazia? Eu pegava um caderno e começava a encher de informações de mundo, de construção de personagens, da história. Só que eram tudo ideias aleatórias que eu estava conectando ali, sem nenhum critério, porque eu não sabia como desenvolver. Eu achava que eu estava planejando, mas eu não estava. Eu estava enchendo um caderno com informações. E esse é o jeito burro de você planejar uma narrativa, porque no fundo, você não sabe o que você está fazendo, você está só colocando um monte de informação solta numa folha de papel
e você não está, de fato, estruturando e desenvolvendo. Então, não faça o planejamento do livro no modo aleatório, você precisa planejar no modo intencional. E nesse vídeo ainda a gente vai falar sobre isso. Outra questão aqui de fundamentos básicos. Não fique com essa ideia na sua cabeça de que é só criar começo, meio e fim, porque uma narrativa não funciona assim. Uma redação de escola funciona assim, você pensa na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, essa é uma redação de escola perfeita. Mas o enredo, uma obra envolvente, uma história de ficção, uma narrativa longa, não é desenvolvida desse jeito. Qualquer coisa que você criar vai se transformar em começo, meio e fim, absolutamente qualquer coisa. Você pode desenvolver uma história que não tem conflito, que não tem lógica, que não faz sentido, e mesmo assim ela tem começo, meio e fim. É só você pensar nas etapas, como começa, o que tem no meio e como termina. Isso é o básico. Só que quando se trata de um enredo, não funciona você pensar só nisso. Você precisa pensar em estrutura, em conflito, em evolução de conflito, em marcos. Isso é um outro processo. No fundo, é claro que você vai ter começo, meio e fim, mas você não vai criar a partir da ideia de começo, meio e fim. Você vai criar a partir da ideia de estrutura. É assim que você constrói uma narrativa envolvente, é assim que você planeja um livro de forma inteligente. Não se trata de você definir informação vaga de personagem, assim como não é você encher um caderno com informações aleatórias, ideias soltas. Planejamento inteligente também não é definir informação vaga de personagem. Você cria o seu protagonista e aí você escreve no papel o nome, a cor dos olhos, a aparência física, onde ele trabalha e onde ele mora, ponto. E aí você vai escrever. O que acontece? Você criou seu personagem de uma forma muito superficial. Se você criou de forma superficial e você não conhece o seu próprio personagem, é muito difícil que você consiga transmitir ao leitor de uma forma em que ele vai enxergar o seu personagem como real e vai se conectar. Porque você, escritor, autor, criador desse personagem, não conhece o próprio personagem. Imagina que você tem uma vizinha, você só sabe que a vizinha trabalha no banco, o nome da vizinha, e que a vizinha mora do lado da sua casa. E se você tiver que falar com alguém sobre essa vizinha, você vai conseguir ir muito mais longe do que isso? Se você souber alguma fofoca da vizinha, você vai criar uma história aí, que a vizinha tem um amante, a vizinha brigou com a outra vizinha, passaram a fofoca adiante. Mas você não sabe com profundidade sobre essa pessoa, porque você não conhece, você nunca conversou, você não sabe o que ela faz quando ela está sozinha, você não acessa os pensamentos dela. Então não tem como você transmitir algo que você mesmo não entende. Por isso, informação vaga de personagem não vai resultar em um personagem que conecta o leitor. Para isso, você precisa desenvolver com profundidade. E o planejamento de uma narrativa longa não se trata de passar horas construindo o mundo. Cuidado se você escreve fantasia, ficção científica, distopia, se você tem um mundo novo aí, um universo diferente na sua história, outra dimensão, universo paralelo, outro planeta. Muito cuidado, porque não é passar horas construindo o mundo. Ah, Ana, mas a minha história é uma fantasia, eu preciso construir o mundo. Claro que você precisa construir o mundo, mas preste atenção aqui. O seu mundo precisa funcionar dentro da sua história, ou seja, você precisa de um mundo adaptado à história que você está criando. Então, você precisa focar primeiro no planejamento da sua história, nas etapas da sua história, no desenvolvimento do conflito, na função dos seus personagens. Na medida em que você cria a sua história, você começa a entender como construir o seu mundo, que regras você precisa ter nesse mundo para que a sua história funcione, que elementos você vai criar nesse mundo para que a sua história funcione. O que acontece em muitos casos de escritor iniciante que nunca estudou o processo, às vezes embarca num projeto longo de trilogia ou mais, às vezes é 7, 8, 9 livros. E o que acontece? Você foca na construção do mundo,
cria esse mundo aí em todos os detalhes e você não tem uma história funcional, mas você tem um mundo. E aí você começa a forçar a história dentro do mundo que você criou. Isso não é um planejamento inteligente, isso é o que eu chamo de planejamento burro, porque você não está focando na história, você está focando no mundo e você vai ter que forçar a sua história dentro do mundo. Não faça isso, meu escritor, não siga por esse caminho. Planejamento inteligente, ele prioriza a história e a partir da história você cria o seu mundo, ok? Etapas de um planejamento inteligente. O que você precisa pensar? Na estruturação do enredo. A estrutura é o esqueleto da sua história, está presente em todas as obras envolventes, sem exceção. Todas as obras que você lê, se envolve, você gosta, todas têm estrutura de enredo por trás, ok? Então foque em criar a estrutura do seu enredo. Para isso, você precisa estudar criação literária. Você precisa entender como desenvolver um conflito que tenha força para mover a sua história, como trabalhar os marcos centrais, como conectar esses marcos. Não são aleatórios os eventos da sua história, os eventos estão conectados, um é agravante do outro. Você precisa pensar nas justificativas, nas motivações, nas funções dos personagens, nos arcos dos personagens. Tem todo um trabalho aí que precisa ser intencional quando você vai desenvolver uma narrativa envolvente. Se você desenvolver de qualquer jeito, sem saber o que você está fazendo, você vai terminar com uma narrativa que não faz sentido, não prende a atenção do leitor. Então, você precisa entender como funciona uma estrutura de enredo, a função de cada um dos pontos chaves, o que você precisa colocar aí nesses pontos chaves, as cenas que você precisa de desenvolver para mover a sua história adiante, para convencer o leitor, manter ele conectado, preso na sua narrativa, torcendo pelos seus personagens, curioso para saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, e você constrói isso com inteligência. Nenhum escritor de obra envolvente criou de qualquer jeito, coloque isso na sua cabeça. Tudo foi construído ali para que a história funcione, a história tenha surpresas que fazem sentido, pistas são deixadas no meio do caminho para que você conecte depois, algumas informações são entregues, outras não são pontos de curiosidade que vão ser explicados mais tarde. Tudo isso, toda essa lógica interna do enredo aí é feita com muita consciência, então você precisa ser intencional nesse processo. Aprofundamento de protagonistas, e aí você precisa de uma ficha estratégica. Os alunos do MAP de Criação Literária recebem uma ficha que tem 7 páginas e começa com 16 questões estratégicas para a construção do arco, questão essencial, aprofundamento emocional e psicológico dos seus protagonistas. É uma ficha para protagonistas. No caso, os personagens secundários, você não tem essas questões de aprofundamento, mas tem outras questões aí que é importante você trabalhar nos personagens secundários também, principalmente naqueles que são mais importantes para sua história. Mas é essencial que os seus protagonistas se tornem tridimensionais, o leitor consiga enxergar eles com realismo. Pense, nossa, esse personagem podia ser meu primo, minha tia, meu vizinho, meu professor da faculdade, de tão real que ele parece. O personagem precisa convencer para gerar conexão com o leitor, e para isso você precisa aprofundar de uma forma mais estratégica, não criar características aleatórias e vagas, mas ir mais fundo na construção. De preferência na fase do planejamento, para quando chegar a hora de escrever o livro, você conseguir entrar na pele do seu personagem, sabendo como ele é, como ele funciona, e manifestar isso no seu texto de forma realista. Você interpretar o seu personagem como se você fosse um ator ali, que entrou na cabeça dele e agora está escrevendo como ele, do jeito que ele se comunica. Se for em primeira pessoa ou se for o narrador em terceira pessoa, você está ali na mente desse protagonista agindo como se você mesmo fosse ele. Aí você vai criar algo realmente realista. E para isso você precisa conhecer seu personagem. Se você não conhecer, você não consegue transmitir ao leitor com clareza. Decisões importantes e intencionais. E dentro de um planejamento inteligente, todas as decisões que você toma para o enredo, elas são intencionais, nunca aleatórias.
Você não vai escolher assim, eu vou narrar em terceira pessoa porque eu gosto, é confortável. A narração em terceira pessoa vai ser a melhor escolha para sua história? Quem é o seu público, por exemplo? Se você tem um público mais jovem, uma narração em primeira pessoa é mais interessante. Um público mais velho, uma narração em terceira pessoa iniciante pode ser interessante. Só que dependendo da história que você está criando, uma narração iniciante pode não funcionar porque não é interessante para sua história que o narrador esteja na cabeça de todos os personagens. Então, de repente, uma narração em terceira pessoa é limitado em um personagem só, seja mais interessante. Então, tudo depende do que você está criando, e na hora que você vai tomar essas decisões para o seu enredo, elas precisam ser tomadas com consciência, sabendo o que você está fazendo. Tanto na escolha da narração, da dinâmica de capítulos, isso aqui é muito individual da criação do autor. Se você tem uma história que o passado importa, muitas vezes importa mais do que o presente, daqui a pouco você vai intercalar em presente e passado. Daqui a pouco vai fazer sentido você dividir a sua história em partes. Então, tudo vai depender do que você está criando. Você precisa definir a dinâmica dos seus capítulos, escolher um formato de uma forma inteligente, uma forma que considera o que vai funcionar com a história que você está criando. Simbologia é algo totalmente intencional, você criar uma simbologia dentro do seu enredo em que você vai repetir determinados símbolos, vai ter algum artefato, algum objeto que vai ser significativo dentro da sua história, que talvez você vá trazer para o título, para a capa. Então, isso aqui precisa ser pensado com muita consciência, tá? Os alunos do MAP têm aulas detalhadas sobre tudo isso aqui, narração, dinâmica de capítulos, simbologia, tudo que é decisão que você precisa tomar com consciência. Tem uma aula dentro do MAP explicando todos os detalhes. Ponto A e B dos capítulos, isso aqui também é fundamental. Você não vai sentar e sair inventando qualquer coisa na hora. Você vai entender onde seu capítulo começa e onde seu capítulo termina. Talvez faça sentido criar escaletas, você resumir os seus capítulos antes de escrever, depende do seu estilo, da sua história. Se não fizer, você precisa ter pelo menos clareza de onde seu capítulo começa e onde o seu capítulo termina, e as cenas que você vai desenvolver aí no meio do caminho, para que você consiga passar ao leitor o que você quer passar, mover a sua história através dessas cenas. O que é importante que o seu leitor entenda ali a partir das cenas que você cria. O que você quer que ele entenda sobre os seus personagens, o que você quer que ele entenda sobre o contexto da história, sobre o que está acontecendo ali naquele momento da história. O conflito é apresentado, como você vai evoluir esse conflito, como você vai deixar pistas no caminho. Tudo precisa ser pensado de uma forma intencional. Um livro envolvente é criado assim, não é criado em modo aleatório. Etapa da escrita. É tão importante que você entenda as técnicas do enredo quanto é importante que você entenda as técnicas do texto literário. Eu falo bastante disso nas redes sociais. Não adianta você ter uma história bem construída e uma escrita que não é envolvente, que vai perder o leitor. Não adianta você ter uma escrita envolvente com técnica e uma história que está confusa, mal trabalhada, mal desenvolvida. Você vai perder o leitor também. Então, você precisa aprender tanto as técnicas do enredo quanto as técnicas do texto literário. O texto literário é diferente de outros tipos de escrita. Eu sou jornalista. Quando comecei a escrever, eu dominava as técnicas do jornalismo. Então, texto jornalístico, matéria, reportagem, notícia, era o que eu sabia desenvolver muito bem, o que eu escrevia todos os dias. Eu falei para vocês, eu fazia matéria de capa para a revista que eu trabalhava lá no Japão. Eu era repórter de uma revista brasileira no Japão. Eu fazia matérias para BBC, para Record. Eu escrevi textos que foram lidos por milhares de pessoas no meio jornalístico, mas na hora de escrever uma narrativa longa, um romance, eu fracassei totalmente, porque eu não podia escrever literatura com as técnicas que eu conhecia do jornalismo. Não funciona. Então não adianta você ser um excelente cronista, por exemplo,
e você escreve muito bem crônicas, mas você não conhece as técnicas da literatura. Não adianta você ser redação nota 1000 no Enem e você não conhece as técnicas da literatura. Se você quer escrever literatura, você vai ter que aprender as técnicas do texto literário. Ah, mas eu sou formada em cinema, eu sou muito bom com roteiro, só que roteiro não é texto literário, então não adianta. Você tem que aprender as técnicas do texto literário para você escrever literatura. Esse é o básico do básico. Essas técnicas envolvem construção de diálogos, descrições ativas, naturais, narração, flashbacks que você constrói através de gatilhos, usos de recursos como figuras de linguagem. Então tem um apanhado de coisas aí que você precisa aprender para você escrever um texto que é baseado em construção de cenas que mostram ao leitor que tem ritmo, que tem dosagem de informações, que tem pontos de curiosidade, tem propósito por trás das suas cenas, as suas descrições são naturais, os seus diálogos têm propósito e são naturais. Enfim, para você chegar nesse resultado de uma narrativa envolvente, você precisa aprender esse apanhado de técnicas. Eu ensino todo esse conjunto de técnicas no módulo 7 do MAP de Criação Literária, que é o módulo da escrita envolvente. Então tem uma aula para cada um desses recursos do texto literário. Não interfere no seu estilo. Isso é importante também, porque tem gente que pensa, mas eu vou regrar a minha escrita. Você não vai. Você vai aprender a se expressar melhor através da escrita do texto literário, a desenvolver uma narrativa que é mais natural e envolvente, a construir cenas. Mas na prática, o jeito que você vai construir as suas cenas depende muito do seu estilo pessoal. O que acontece numa obra envolvente? Você pode pegar livros de autores muito diferentes, aí vá numa livraria, cada um tem o seu estilo de escrita. Todos eles estão utilizando as técnicas, para você ver como a técnica não robotiza um texto, não deixa os textos todos iguais. Pelo contrário, ela é uma ferramenta que você vai usar para deixar a sua escrita envolvente, para que ela flua melhor, para que ela fique natural, mas você vai empregar todo o seu estilo pessoal ali no que você está fazendo. Então, cada autor de obra envolvente tem um tipo de escrita totalmente diferente um do outro, mas todos eles estão utilizando as técnicas. Essa chave que você precisa virar aqui e acender essa lâmpada. Escrita consciente é diferente de escrita aleatória. Na escrita consciente, você entende o propósito por trás daquilo que você está escrevendo. A escrita aleatória, você sai imaginando, inventando tudo que apareceu na sua cabeça na hora enquanto você escreve. Qual é a diferença na prática? Na escrita consciente você tem foco, você sabe para onde você está levando a sua história, seus personagens e o leitor. Você sabe que tipo de quadro você está pintando sobre seus personagens na mente do leitor. Você sabe que tipo de impressão você está causando, porque você sabe o que você está fazendo. Na escrita aleatória, você não tem domínio de nada, você está simplesmente escrevendo. Eu fiz uma leitura crítica para um escritor que ele estava tanto no modo aleatório, cada capítulo, os personagens dele eram apresentados de uma maneira muito diferente, de um jeito que não fazia sentido nenhum. Tinha uma tia lá que morava num lugar meio isolado e o sobrinho ia visitar a tia com frequência na história. Aí o sobrinho chegava um dia na casa da tia e a tia estava toda de preto com um véu no rosto, como se tivesse acabado de chegar de um velório, uma roupa assim. Aí no outro capítulo ele ia visitar a tia estava com o tênis furado, a roupa surrada e a camiseta amassada. Tipo, a tia tava toda desleixada. Aí no terceiro dia que ele ia visitar a tia estava com um vestido transparente. Então não fazia sentido, cada capítulo ele inventava uma coisa diferente. Por quê? Porque ele não definiu algo para essa personagem, essa tia. Então, na hora que ele estava escrevendo, o que surgia na mente, ele ia colocando lá véu preto, vestido transparente. O que aconteceu é que virou uma bagunça e você não conseguia entender a mente dessa tia. Não era a intenção dele criar uma tia
que fosse maluca, mas ele estava passando essa impressão porque ele estava ali no modo aleatório. Então, cuidado com isso, a sua escrita precisa ser consciente, nunca aleatória. Já comentei sobre o MAP de criação literária, só para encerrar aqui, você entender melhor. O MAP é um método, um treinamento online, um método comprovado que já guiou mais de 1.000 escritores no processo e que te ensina a desenvolver a partir da ideia inicial. São 7 módulos em que você passa por todo o processo da ideia inicial, as leis da criação literária, construção de enredo, pontos-chave, conflito, aprofundamento de personagens, capítulos, texto. Então você vai passar por todas as etapas aí nesses 7 módulos e você vai receber fichas para você planejar a sua narrativa, que são fichas estratégicas para um planejamento inteligente da sua história. Fichas de enredo, fichas de estrutura, fichas de personagens com questões estratégicas. Tem uma outra ficha que eu gosto muito, que é de comportamento sob pressão, para você mapear como seu personagem se comportaria em determinadas situações. Tudo isso está disponível lá no MAP. Comunidade de escritores, temos mais de 1.000 alunos, temos muitos escritores publicados, escritores que estão bombando na Amazon, escritores que estão em editoras tradicionais, que ganharam prêmios, e muitos escritores que estão aí ainda no início da jornada, ou trabalhando no primeiro livro, ou se preparando para publicar o primeiro livro. Temos um grupo de alunos que é muito bom. Por lá você pode trocar experiências, fazer networking, conhecer os colegas na mesma jornada e aproveitar a experiência dos colegas também, tirar dúvidas sobre marketing, publicação, editoras, outros assuntos aí de interesse. É uma comunidade bem legal que vai te ajudar com outras questões além da construção do livro na prática. E dentro do MAP você tem apoio para dúvidas o tempo inteiro, você pode deixar comentários nas aulas, você pode fazer perguntas no grupo, você pode entrar em contato diretamente comigo pelo WhatsApp para tirar suas dúvidas. Então tem vários canais aí, você não fica sozinho com o seu livro, você tem esse apoio, você tem todo o direcionamento que você precisa para planejar a sua história e escrever o seu livro. Para os interessados, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da lista de espera. Entre na lista de espera para você receber mais informações sobre como o MAP funciona e para você ser avisado quando puder se inscrever. A gente abre as inscrições poucas vezes no ano, mas há liberações de vagas também. Quem está na lista de espera tem essa oportunidade de inscrição, também acessa os melhores descontos aí para entrar no MAP. Leia a descrição do vídeo, entre na lista de espera, curta esse vídeo, siga o canal também, que a gente vai ter conteúdo aqui toda semana para você sobre construção de enredo, personagens, texto literário, insights do processo de uma obra. Então é muito conteúdo que vai te ajudar nessa jornada também. É isso e até mais!